Olá, pessoal. No vídeo de hoje nós vamos iniciar um novo tópico, né, que se chama método dos mínimos quadrados, tá bom? Então, qual que é o contexto desse método? A gente vai começar mais uma vez com uma função que vai estar tabelada. A gente vai conhecer o valor dessa função apenas em uma certa quantidade de pontos, que vai de x1 e f de x1 até xm e f de xm, ou seja, são m pontos. E lembra que o início da parte de interpolação foi exatamente assim. A gente também tinha uma função que era tabelada. No final, depois que a gente achava qual era o polinômio que passava exatamente por esses pontos aqui, a gente podia, se a gente quisesse, usar isso para estimar valores da função em qualquer ponto que estivesse dentro do intervalo que ia do menor x entre os pontos tabelados até o maior x entre os pontos tabelados. A gente podia sempre usar o método para interpolar valores, mas não para extrapolar. A gente não podia fazer nada que tivesse fora desse intervalo. Esse método agora vai permitir que a gente faça uma extrapolação, então que a gente faça predições para coisas que vão acontecer fora do intervalo. Mas aí a gente também perde algo. A gente não vai mais ter uma função que passa exatamente pelos pontos da nossa tabela, certo? A gente vai agora estar interessado em determinar quem é a função de um certo tipo que melhor aproxime esses pontos aqui, ou seja, que o erro em relação a esses pontos seja o menor possível, certo? Então, como é que vai iniciar o método? A gente vai começar com n funções, certo? A gente vai ter n funções que eu vou chamar aqui de G1, G2 até Gn, certo? E a gente vai olhar para uma função da forma f, tá? Que vai ser uma combinação linear, certo? Vamos chamar de f não, vou chamar de φ. Φ vai ser uma combinação linear dessas funções aqui. Então, eu vou escrever α1, G1, mais α2, G2, mais até αn, Gn. E aí a gente quer achar φ com essa cara aí que melhor aproxime esses pontos. Aproxime de que maneira? A gente vai considerar o erro quadrático total, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai olhar para a diferença de φ e f nos pontos tabelados, certo? Então a gente vai fazer assim, a gente vai pegar a soma, certo? Para cá variando de 1 até m, tá? Então eu vou olhar para todos os pontos que estão aqui na minha tabela, tá? Eu vou olhar para a diferença entre o valor da função mesmo, certo? O y aqui da minha função, então f de xk, menos o valor que a minha função φ ela apresenta nesses pontos tabelados, certo? Então, fazendo isso aqui, ó, eu estou olhando para o erro, eu estaria olhando para o erro total, beleza? Para o erro total. Só que, se eu olhar assim, aí poderia acontecer que em um ponto, por exemplo, digamos aqui que no x1, eu tenha um erro igual a, sei lá, 0,2. E que aqui no x2 eu tenho um erro igual a menos 0,2. Na hora que eu somar essas coisas, esses dois erros, um positivo e um negativo, iriam se cancelar. Então eu ia estar achando que eu tenho um erro que é nulo, né? Quando na verdade não é. Eu tive 0,2 para um lado e depois tive 0,2 lá para o outro lado e aí se cancelaram. Então, ao invés de fazer assim, certo? Simplesmente adicionar essas diferenças, eu vou ter que olhar para valores positivos dessas diferenças, tá? Então, eu vou ter que olhar aqui tudo em módulo. Mas se eu olhar em módulo, eu vou ter um outro problema, é que eu perco a diferenciabilidade, né? Lembra que se eu olho para o gráfico da função modular, eu tenho um bico, né, aqui na origem. Então, eu não ia ter derivada nesse ponto. E eu vou querer usar técnicas de derivada. Eu vou querer usar cálculo para descobrir quem é o ponto que faz com que esse erro aqui, né, com que essa
com que essa expressão seja mínima. Se eu quero usar cálculo, então eu tenho que ter derivada em todos os pontos aí para me facilitar. Tá bom? Então eu não vou olhar em módulo. Eu vou olhar com o expoente 2 aqui. Se eu olhar com o expoente 2, aí eu vou ter o método dos mínimos, porque eu estou minimizando algo, quadrados, porque eu estou olhando para o expoente 2, certo? Então a gente tem aqui o MMQ, ou método dos mínimos quadrados. Esse método aí, quem inventou foi Gauss. Tá bom? Beleza, então eu vou ter que minimizar essa função. Beleza? Beleza, então a gente vai, nesse vídeo aqui, resolver dois exemplos para a gente ver como que o método funciona. E aí no vídeo seguinte a gente vai generalizar, a gente vai ver como que funciona num caso geral e resolver mais alguns exercícios, tá? A primeira coisa que a gente precisa observar aqui é que isso aqui, ó, bem, eu sei quem é a função f, né? Porque eu sei quem é a minha função tabelada, eu sei quem são esses pontos tabelados, eu só preciso saber quem é f nesses pontos. Eu também sei quem são as funções auxiliares aqui de G1 até Gn. Então, a única coisa que eu não sei é quem são esses coeficientes aqui, ó, α1, α2 até αn. Beleza? Então, eu quero determinar quem são esses meus coeficientes. Então, na verdade, isso aqui é uma função que eu vou chamar agora de f, certo? Grande. É uma função de α1 até αn. Beleza? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer vai ser montar quem é essa função. Certo? E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar determinar quem é o ponto crítico dessa função. Será que só tem um? Se tem um só, será que esse ponto é realmente um ponto de mínimo? Beleza? Então, como que eu olho para... Bem, do jeito que está aqui, ó, como tem esse expoente 2, eu vou admitir que as funções g e tal, todas aí, que tudo isso aí seja muito bem comportado, tá? Então, tudo que eu tenho aqui é diferenciável. Como que eu faço para determinar quem são os pontos críticos dessa função? Eu tenho que olhar para o gradiente de f. Tá? Eu tenho que olhar para o gradiente de f e igualar ele ao vetor nulo. Então, eu vou derivar f aqui com relação a α1, vou igualar a zero, vou ficar com uma equação. Vou derivar f com relação ao α2, vou igualar a zero, vou ficar com outra equação. E assim por diante até aqui o αn. Eu vou derivar também em relação ao αn e igualar a zero, vou ficar com outra equação. Então, eu vou ter n equações, porque vai ser uma para cada derivada parcial, e n incógnitas. As incógnitas também são esses coeficientes aqui, tá? Então, eu vou ter aqui um sistema que tem n equações e n incógnitas. Então, a gente vai ter que ver se esse sistema aí tem solução única e depois verificar se essa solução é um ponto de mínimo global, certo? Beleza, então vamos iniciar aqui com o seguinte exemplo. Beleza, então o exemplo vai ser o seguinte, ó, a gente vai determine a reta de equação y igual a ax mais b, que melhor aproxima os pontos. Os pontos vão ser 0 e 1, 1 e 3 e 4 e 4. Beleza? Então, quais são as minhas funções aí, né? Bem, aqui no caso, a φ seria essa reta, né? Então, eu ia ter φ igual a vezes φ1 mais b vezes φ2. Quem é φ1 aí nesse caso? φ1 é x. φ1 de x é x. Essa aqui é φ1. E aqui eu tenho justamente b vezes 1. Então, a outra função que eu tenho aqui é 1. φ2 de x é igual a 1 para todo x. Certo? Então, isso aí é só para a gente deixar na forma do que a gente tinha explicado ainda agora. Beleza? Tá bom. Então, o que é que a gente quer minimizar? A gente tem duas incógnitas, então, que são quem? O a e o b. A gente vai ter uma função da forma f de a e b igual a quê? Vai ser a soma
dos erros quadráticos, né? Então, qual que é o erro quadrático nesse meu primeiro ponto aqui? Então, eu vou ter ó, o valor do ponto, do y do ponto, que é 1, certo? Menos o valor da função que eu quero aproximar nesse ponto. Qual que é o valor da função que eu quero aproximar nesse ponto? O x é 0. Então, substitui o x por 0 aqui. Vai dar a vezes 0 mais b. Então, eu vou ter aqui simplesmente 1 menos b elevado ao quadrado. Agora, quem é o erro quadrático no segundo ponto, nesse ponto aqui? O y nesse ponto é 3, certo? Então, eu boto 3 aqui. Menos a função que eu quero aproximar, beleza? A forma da função aqui que eu quero aproximar, calculada nesse x aqui, no 1. Então, eu substituo o x por 1, vai ficar a mais b, beleza? Sendo que é menos isso, né? Então, vai ficar menos a menos b ao quadrado, tá? Agora, mais o último erro que eu tenho que considerar aqui é no último ponto. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter o y do ponto, que é 4, menos o valor da função aqui, ó, da φ no ponto x igual a 4. Então, vai ficar 4 vezes a mais b. Como é menos, vai ficar menos 4a menos b. E eleva ao quadrado, certo? Beleza. Agora, um caminho natural seria a gente sair elevando todo mundo aí ao quadrado e tentar organizar, né? Mas aí vai piorar muito, vai ficar com expoentes 2, né? Vai atrapalhar. Como o que a gente quer é olhar para as derivadas parciais de f, né? E aí depois igualar isso a 0, vamos logo derivar aqui, usando a regra da cadeia. Certo? Então, quem é que é a derivada parcial de f com relação a a? Bem, aqui não envolve a, então a minha derivada é 0. Aqui, qual é a minha derivada em relação a a? Eu tenho que usar a regra da cadeia. O 2 daqui vai abaixar, certo? Vai ficar 2 vezes 3 menos a menos b, vezes a derivada do que está aqui dentro com relação a a. A derivada de 3 menos a menos b com relação a é menos 1. Beleza? Beleza. Mais, agora, derivada dessa parte aqui com relação a a. Então, eu vou usar de novo a regra da cadeia. O 2 daqui vai baixar, vai ficar 2 vezes 4 menos 4a menos b, vezes a derivada do que está aqui dentro com relação a, que vai ser menos 4, né? E eu quero igualar isso a 0. Essa é a nossa primeira equação. Quem é a segunda equação? Agora eu vou para a derivada parcial de f com relação ao b. Aí agora em todos os termos o b ele aparece, né? Então eu tenho que começar já aqui. Quem é a derivada parcial aqui com relação a b? Vai ficar 2 vezes 1 menos b, vezes a derivada de quem está aqui dentro com relação a b, que é menos 1. Beleza? Mais, aí aqui, 2 vezes 3 menos a menos b, vezes a derivada de quem está dentro com relação a b, que é menos 1 de novo. Mais, aí aqui, ó, 2 vezes, aí eu vou ter 4 menos 4a menos b, vezes a derivada de quem está lá dentro com relação a b, que é menos 1 de novo. Igualei a 0. Certo? Beleza. Que sistema é esse aí, né? Então, bem, a gente pode olhar isso da seguinte forma. Quem é o coeficiente do A? Aí na minha equação, tá? Aí do A. Aqui eu vou ter menos 2A, certo? Vezes menos 1. Então, deu mais 2A, certo? Daqui. Vamos fazer assim. Deu aqui 2A. Aqui deu o quê? Deu 2 vezes menos 4A. Deu menos 8A. Vezes menos 4A. Deu 32A. Então, somando essas duas coisas, ficamos com 34A. Certo? Beleza. Vamos escrever isso aqui. Então, ficou 34A, que é o coeficiente do B agora. Aqui eu vou ter menos 2B vezes menos 1. Então, deu mais 2B. Aqui deu o quê?
2 vezes menos b, deu menos 2b, vezes menos 4. Então, deu mais 8b. Certo? Então, mais 8b aqui. E, finalmente, quem é o coeficiente independente? Aqui eu tenho 2 vezes 3, dá 6, vezes menos 1, deu menos 6. Certo? E aqui deu o quê? 2 vezes 4 aqui, né? Deu 8, tá certo? E aí 8 vezes menos 4 deu menos 32. Então, juntando menos 32 com menos 6, deu menos 38. Então, eu quero que isso aqui seja igual a zero, certo? Já essa equação aqui é quem? Quem é o coeficiente do A aqui? Aqui não tem A. Aqui é o quê? 2 vezes menos A vezes menos 1, deu 2 vezes A. E aqui, 2 vezes esse menos 4A que tem aqui, ficou menos 8A vezes menos 1, ficou 8A. Juntando, deu 10 vezes A. A parte agora com o B. Aí com o B deu o quê? Ó, pessoal, aqui em cima está errado, tá? Aqui tem 8B, mas era, na verdade, era esse 2B daqui com esse 8B daqui. Então, aqui é 10 vezes B. Certo? Desculpa aí. Então, 10B aqui. Pronto. Então, aqui embaixo eu tenho 10A. Quem é o coeficiente que vai ficar multiplicando o B? Então, eu vou ter menos 2B vezes menos 1. Então, deu 2 vezes B. Aqui deu o quê? 2 vezes menos B vezes menos 1, deu mais 2B. E aqui deu o quê? 2 vezes menos B vezes menos 1, deu mais 2B de novo. Então, deu mais 6B. Quem é o coeficiente independente? Aqui eu tenho 2 vezes 1 vezes menos 1, deu menos 2. Aqui eu tenho 2 vezes 3 vezes menos 1, deu menos 6. E aqui eu tenho 2 vezes 4 vezes menos 1, deu menos 8. Então, deu menos 2 com menos 6, deu menos 8. Menos 8, menos 8, menos 16. Então, ficou isso aqui igual a zero. Beleza, então eu tenho essas duas equações aí com duas incógnitas, certo? Deixa eu apagar essa parte aqui agora, tá? Deixa eu apagar aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. Então, relembrando só o que é que a gente tem, na verdade, né? A derivada parcial de f com relação a A, ela deu 34A mais 10B menos 38. Eu quero que isso seja igual a zero para que eu tenha realmente um ponto crítico. E a derivada de f com relação a B, aí deu 10A mais 6B menos 16. Eu também quero que isso seja igual a zero para que eu tenha realmente um ponto crítico. Então, vamos descobrir quem é esse ponto crítico aí, resolvendo esse sistema. Tá bom? Então, repara que dá para a gente simplificar, né? Dá para simplificar essa primeira equação aqui da derivada com relação a A. Dá para dividir todo mundo aí que está na equação por 2. Então, vai dar 17A mais 5B igual a 19. E na outra equação também dá para dividir todo mundo por 2. Então, vai dar 5 vezes A, beleza? Mais 3 vezes B, igual a 8. Vamos resolver esse sistema. Então, da primeira equação, o que é que a gente sabe? A gente sabe que B é igual a quanto? É 19 menos 17A sobre 5, certo? Então, vamos substituir isso na segunda equação e ver o que é que vai acontecer. Vai ficar 5A mais 3 vezes isso, certo? 3 vezes 19 menos 17A sobre 5 igual a 8. Então, vamos multiplicar todo mundo aí por 5, beleza? Para a gente simplificar. Então, vai ficar 5 vezes 5A, aí sim fica 25A, mais o 5 que eu multipliquei com o 5 daqui de baixo, eles se cancelaram, ficou 3 vezes 19, que dá 57, certo? Menos 3 vezes 17A, isso deu menos 51A, certo? Igual a 8 vezes 5, que é 40, tá bom? Então,
25A menos 51A deu menos 26A, certo? E aqui 40 menos 57 deu menos 17. Então, o A vai ser igual a 17 sobre 26. Certo? Pronto, esse é o A. Vamos agora calcular quem é o B usando essa equação aqui, por exemplo. Beleza? Então, quem é o B? B vai ficar 19 menos 17 vezes 17 sobre 26, né? 17 vezes 17 dá 289, então 289 sobre 26 sobre 5. Então, aí no numerador, eu vou multiplicar todo mundo, né? Eu vou, na verdade, multiplicar em cima e embaixo tudo por 26, certo? Então, eu vou ficar aqui ó, com 19 vezes 26. 19 vezes 26 é 494, menos 289 sobre 26 vezes 26, deu 289, tá bom? Sobre 5 vezes 26, certo? E vamos deixar assim por enquanto. Depois a gente multiplica. 494 menos 289, fazendo a conta aí, vai dar 205. Beleza? 205 sobre 5 vezes 26. Então, em cima e embaixo são múltiplos de 5. 205 dividido por 5 vai ficar 41. Então, ficou 41 sobre 26. Então, esse é o B. Beleza? Então, eu já tenho o A e o B. Então, eu já sei que a minha reta, certo? A reta que eu estou procurando, ela vai ser y igual a 17 sobre 26 vezes x mais 41 sobre 26. Ou seja, 17x mais 41 sobre 26. Desde que eu seja capaz de mostrar que realmente esse ponto crítico que a gente determinou, ele é um ponto de mínimo local, certo? Porque se não existir um mínimo local, então não existe a reta que melhor aproxima essa função. Então, o que é que eu tenho que fazer para mostrar que esse ponto aí que a gente achou é A igual a 17 sobre 26 e B igual a 41 sobre 26 é um ponto de mínimo realmente? Então, a gente vai olhar para a matriz hessiana da F, certo? Então, a gente tem que olhar para a matriz hessiana e substituir o A por 17 sobre 26 e o B por 41 sobre 26. Quem é a matriz hessiana? É a matriz H, que tem aqui ó, a derivada em relação a A duas vezes. Aqui embaixo tem a derivada em relação ao B duas vezes. E aqui na diagonal secundária tem as derivadas cruzadas. Tá? Então aqui eu tenho a derivada em relação a A e depois em relação a B. E aqui a derivada com relação a B e depois com relação a A. Em geral, essas duas aqui são iguais, né? Beleza? Então, como é que vai ficar, né? A gente vai ter o seguinte. Quem é a segunda derivada de f com relação a A? Eu derivo com relação a A uma vez, deu isso aqui, certo? 34A mais 10B, aí menos 38, derivo com relação a A de novo. Então, ficou só 34 aqui. Quem é a derivada de FA com relação ao B? Então, eu vou pegar aqui, ó, aqui 10B, né? Se eu derivar em relação a B, fica 10. Então, aqui é o 10 que eu vou colocar. Agora aqui, pego S e derivo com relação a A. Derivada disso aqui com relação a A vai ser 10. Realmente, as duas derivadas cruzadas elas deram iguais, né? E quem é a derivada de FB com relação a B vai ser 6. Então, eu tenho que calcular o determinante dessa matriz aqui. Se esse determinante for positivo, então realmente o ponto que a gente achou, A igual a 17 sobre 26 e B igual a 41 sobre 26, é um ponto de mínimo local. Então, quem é o determinante? Então, o determinante de H vai ser quem? Vai ser 34 vezes 6, que dá 180 mais 24, dá 204, menos 10 vezes 10, dá 100. Então, deu 104, que é positivo, beleza? Positivo. Então, o determinante sendo positivo, então, beleza. Quer dizer que eu tenho um mínimo local. Certo? Isso aqui garante que aquele ponto que a gente achou, o ponto crítico, é um ponto de mínimo local.
mas eu quero que ele não seja local, eu quero que ele seja global. Então, o que é que eu tenho que analisar agora aqui? Existe um outro ponto de mínimo local, existe um outro ponto crítico? Não existe. O único ponto crítico que a gente achou foi A igual a 17 sobre 26 e B igual a 41 sobre 26. Isso tem a ver com o fato de o sistema ser linear, né? Se ele é linear, ele não vai ter como ter um número finito de soluções que não seja 1. Ou não vai ter nenhuma solução, ou vai ter apenas 1. Não tem como ter 2 soluções, 3 soluções. Se tiver mais que uma, vão ser infinitas, certo? Então, eu sempre vou achar uma única solução, certo? Isso é importante. Eu sempre acho um único ponto crítico para a minha função f. Se eu tenho um único ponto crítico, a função está definida para todos para todos A e B em R2. Não tem nenhuma restrição em A e B para a minha função, aquela função que eu tinha escrito lá no começo. Ela é uma função definida no plano inteiro. Então, se não tem nenhuma restrição na função, aqui no caso ela existe para todos A e B em R2, e ela tem um único ponto crítico, que é um mínimo local, então, na verdade, ele é um mínimo global. Tá? Então, a gente garante que ele é o mínimo global justamente porque ele é o único ponto crítico que a função tem e a função está definida no R2 inteiro. Certo? Então, qual que é a resposta para esse exercício? É essa aqui, ó. A função do primeiro grau, né, a reta, que melhor aproxima esses 3 pontos aí, é essa. 17x sobre 26 mais 41 sobre 26. Beleza? Então, a ideia do método basicamente está aí. A gente vai derivar, vai impor que a gente tem um mínimo, né? A gente tem um ponto crítico, beleza? E aí a gente vai igualar as derivadas parciais a zero, resolver o sistema, e depois a gente vai garantir que é um mínimo global, certo? Realmente. Sempre vai ser um mínimo global, mas pelo menos nesse vídeo aqui a gente vai verificar que isso está realmente acontecendo. Beleza? Vamos ver mais um exemplo para a gente finalizar o vídeo de hoje. Deixa eu apagar aqui. Tá, agora, ao invés de a gente buscar pela reta que melhor aproxima os pontos, vamos procurar agora por uma parábola. Então, determine a parábola y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, que melhor aproxima os pontos 0, 1 e 3, aí 2 e 4 e menos 1 e 1. Certo? Então, a gente tem agora todos esses pontos aqui. Vamos iniciar montando quem que vai ser o erro quadrático total. Agora, nesse exemplo, é como se a função g1 fosse x ao quadrado, a função g2 fosse x, certo? E a função g3 fosse 1. Certo? Beleza. Certo. Então, como é que fica o erro quadrático total aqui? A gente vai chamar esse erro quadrático total de f, de a, b e c. Agora é uma função que tem três variáveis, né? São os 3 termos aqui, ó, são esses 3 coeficientes da função do segundo grau que a gente está querendo determinar. Então, a gente vai ter o erro nesse ponto aqui. Então, vai ficar o y do ponto, que é 1, menos a função do segundo grau, só que calculada no x do ponto. Então, vai ficar a vezes 0 mais b vezes 0 mais c. Então, ficou 1 menos c ao quadrado, certo? Mas agora, o erro nesse segundo ponto que está aqui. Aí eu vou ter o y do ponto menos a minha função calculada no x do ponto. Então, vai ficar a vezes 1 mais b vezes 1 mais c vezes 1. Estou mudando já todos os sinais que aparecem aqui.
mais o erro nesse terceiro ponto aqui. Então, vai ficar o y do ponto, certo? Menos a função no ponto, no x do ponto que eu estou agora. Aí vai ficar 4a, beleza? Aí eu vou ter ó, mais 2 vezes b, vem para cá menos 2 vezes b, menos c ao quadrado, mais agora o erro no último ponto. Então, eu vou ter o y do ponto, que é 1, menos agora a função, só que calculada no x desse ponto. Então, eu vou ter o menos 1 ao quadrado vezes a, então ficou menos a aqui. Aí aqui, ó, mais b vezes menos 1, ficou menos b. Quando vem para cá, muda o sinal, fica mais b. E mais c, então vem para cá menos c ao quadrado, certo? Beleza, tenho aí a minha função f de a, b e c. De novo, vê que ela não tem nenhuma restrição, certo? Ela existe em todos os pontos a, b e c do R3. Vamos olhar para as derivadas parciais. Quem é a derivada parcial de f com relação a a? Aqui não tem nada. Aqui vai ter o quê? Vai ter 2 vezes 3 menos a menos b menos c, vezes a derivada de quem está aqui dentro com relação a, que é menos 1, tá? Aqui agora, ó, mais, aí eu vou ter 2 vezes 4 menos 4a menos 2b menos c, vezes a derivada de quem está aqui com relação a, que é menos 4, mais, aqui também derivada com relação a, vai ficar 2 vezes 1 menos a mais b menos c, vezes a derivada de quem está aqui dentro com relação a, que é menos 1. Eu vou ter que igualar isso a zero. Tem a derivada de f com relação a b. Aqui ainda não tem, certo? Vamos logo para o segundo. Vai ficar 2 vezes 3 menos a menos b menos c, vezes a derivada de quem está dentro aqui com relação a b, menos 1 de novo. Aí mais, aqui 2 vezes 4 menos 4a menos 2b menos c, vezes a derivada de quem está aqui dentro com relação a b, e agora fica menos 2, tá? Mais, aqui agora vai ficar mais 2 vezes 1 menos a mais b menos c, vezes derivada de quem está dentro aí com relação a b, que é 1, igual a zero. Agora, derivada com relação a c. Derivada com relação a c vai ser quem? Deriva aqui com relação a c, agora importa esse termo, vai ter 2 vezes 1 menos c, vezes a derivada aqui disso com relação a c, que é menos 1, tá? Mais, aí eu vou ter 2 vezes 3 menos a menos b menos c, vezes a derivada de quem está aqui dentro com relação a c, menos 1, tá? E mais, aqui agora, 2 vezes 4 menos 4a menos 2b menos c, vezes a derivada com relação a b, que é menos 2, desculpa, com relação a c, que é menos 1, tá? Mais, esse último aqui eu vou ter 2 vezes 1 menos a mais b menos c, vezes a derivada com relação a c, que é menos 1, igual a zero. Tá, então tenho essas 3 equações agora. Vamos transformar isso aí no nosso sistema mais simples que dê para a gente resolver, certo? Então, vamos organizar. Na primeira equação, qual é o coeficiente de a que aparece aí? Então, aqui eu tenho ó, 2 vezes menos a vezes menos 1. Então, ficou mais 2a, certo? Deixa eu escrever aqui, mais 2a. Aqui, 2 vezes aí menos 4a, então menos 8a, vezes menos 4, então ficou 32a, certo? Deixa eu botar isso aqui mais para cá para sobrar espaço, né? 32a. E aqui, 2 vezes menos a vezes menos 1, então deu mais 2a, certo? Ou seja, juntando tudo, deu 2 vezes a mais 32 vezes a mais 2a, deu 36a. Coeficiente de b na primeira equação. Menos 1 vezes menos b deu b vezes 2, então 2 vezes b. Menos 2b vezes menos 4 deu mais 8b, vezes 2 deu mais 16b. E aqui, b vezes menos 1 deu menos b, vezes 2 deu menos 2b. Então, eu vou cancelar aqui, ó, 2 vezes b com menos 2 vezes b, sobrou só 16b. Tá? 16b. Então, agora aqui é o coeficiente de c. Menos 1 vezes menos c deu c, vezes 2, então mais 2c.
Aqui, menos 4 vezes menos C deu mais 4C vezes 2 deu mais 8C. E aqui, menos 1 vezes menos C deu C vezes 2 mais 2C. Então, deu 2C mais 8C, 10C, mais 2C, 12C. Certo? E quem que é o termo independente? Eu vou ter aqui, ó, 3 vezes menos 1 deu menos 3 vezes 2, menos 6. Aqui, menos 4 vezes 4 deu menos 16, vezes 2 deu menos 32. E menos 1 vezes 1 deu menos 1 vezes 2, menos 2. Então, deu menos 6, menos 32, deu menos 38, menos 2 deu menos 40. Igual a zero. Certo? Segunda equação. Então, vamos ver aqui agora na segunda equação quem é o coeficiente de A. Então, eu vou ter menos 1 vezes menos A deu A vezes 2, 2A. Aqui, menos 2 vezes menos 4A deu 8A vezes 2, 16A. E aqui, 1 vezes menos A deu menos A, vezes 2, menos 2A. Tá? Então, deu simplesmente 16A, né? Quando simplificar tudo. Então, 16A, coeficiente do B agora. Eu vou ter menos 1 vezes menos B, deu B, vezes 2. Então, mais 2 vezes B. Aqui, menos 2 vezes menos 2B, dá 4B, vezes 2, mais 8B. E aqui, 1 vezes B, vezes 2, mais 2B. Somando tudo, 2B com 8B deu 10B, com 2B de novo deu 12B. Certo? 12B, beleza. Agora, o coeficiente de C, aí vai ser quem? Menos 1 vezes menos C dá C, vezes 2, 2 vezes C. Aqui agora, menos 2 vezes menos C deu 2C, vezes 2 dá 4C. E aqui é 1 vezes, aqui ó, eu tinha um menos aqui, tá? Então, é 1 vezes menos C vezes 2. Deu menos 2C. Beleza? Então, juntando tudo, 2C daqui cancelou com menos 2C de cá. Sobrou apenas 4 vezes C. Certo? 4 vezes C. E o termo independente. Eu tenho menos 1 vezes 3. Deu menos 3 vezes 2. Menos 6. Aqui, menos 2 vezes 4. Deu menos 8. Vezes 2 deu menos 16. Aqui, 1 vezes 1 deu 1 vezes 2, mais 2. Então, deu menos 6, menos 16, deu menos 22, mais 2, então deu menos 20. Igual a zero. E vamos para a última equação. A última equação, vamos para a terceira equação aqui. Ó. Quem é o coeficiente de A? Aqui não tem. Aqui vai ser menos 1 vezes menos A, deu A, vezes 2, 2A. Aqui, menos 1 vezes menos 4A, deu mais 4A, vezes 2, 8A. Aqui, menos 1 vezes menos A, deu mais A, vezes 2, 2A. Então, juntando, 2A com 8A deu 10A, mais 2A, 12A. Mais, coeficiente de B, como é que vai ficar? Menos 1 vezes menos B, deu mais B, vezes 2. Então, mais 2B. Aqui, menos 1 vezes menos 2B, deu mais 2B, vezes 2. Fica 4B. E aqui, menos 1 vezes B deu menos B, vezes 2, menos 2B. Então, simplificou aqui o menos 2B com mais 2B, sobrou só 4B. Tá? Mais, finalmente, coeficiente de C. Aí, aqui nesse primeiro termo agora, ele aparece. Eu vou ter menos 1 vezes menos C, deu mais C, vezes 2, deu 2 vezes C. Aqui, menos 1 vezes menos C, vezes 2, deu mais 2C de novo. Aqui, menos 1 vezes menos C vezes 2 deu mais 2C de novo. E aqui também, menos 1 vezes menos C vezes 2, mais 2C. Então, deu 2C mais 2C mais 2C mais 2C, deu 8C. E o termo independente, menos 1 vezes 1 vezes 2, deu menos 2 aqui. Menos 1 vezes 3 vezes 2, deu menos 6. Menos 1 vezes 4 vezes 2, deu menos 8. E menos 1 vezes 1 vezes 2, deu menos 2. Então, deu menos 2 menos 6, dá menos 8. Menos 8 menos 8 deu menos 16. E menos 16 menos 2 deu menos 18. Tá? Então, isso aqui deu menos 18. Então, somei tudo e eu igualei a zero. Certo? Então, esse aí é o nosso sistema. Deixa eu apagar tudo isso aqui para liberar mais espaço. Ok? Então, vamos passar isso aqui lá para cima agora.
Vamos ver o que é que vai ficar, né? Bem, ó, lembra que essa equação aqui ela é a derivada de f com relação a a, certo? Essa aqui é a derivada de f com relação a b. Essa aqui é a derivada de f com relação a c. Certo. Então, vamos resolver esse sistema. Dá para simplificar, né? Dá para começar aí a gente simplificando a equação 1 por 4. Todos os termos que aparecem aqui são múltiplos de 4, certo? Na segunda, a mesma coisa, todos os termos que tem aqui são múltiplos de 4. E na terceira, dá para simplificar todo mundo por 2. Então, o sistema que a gente vai resolver vai ser, ó, na primeira equação, divido todo mundo por 4. Então, ficou 9a, certo? Mais 4b, mais 3c igual a 10. Segunda equação, também dividi todo mundo por 4. Então, ficou 4a, mais 3b, mais c igual a 5. E na terceira equação, dividi todo mundo por 2. Então, ficou 6 vezes a, quer dizer, certo? Mais 2 vezes b, mais 4 vezes c, igual a 9. Então, aqui vamos usar a eliminação gaussiana para a gente resolver esse sistema. Então, vamos lá. Matriz dos coeficientes, 9, 4, 3. A gente vai ter aqui o 10, né? Tá? 4, 3, 1 e 5, 6, 2, 4 e 9. Então, a gente vai usar a eliminação aí da seguinte forma. Ó. Não é da forma usual. A forma usual seria começar colocando um 1 na primeira coluna, né? A gente vai fazer diferente. A gente vai começar colocando um 1 aqui na terceira coluna. Então, vamos usar esse 1 aqui para zerar aqui em cima e aqui embaixo. Então, vamos começar a partir da terceira coluna. O que é que eu tenho que fazer? Então, as operações elementares vão ser, linha 1 vai virar linha 1 menos 3 vezes a linha 2, certo? E linha 3 vai virar linha 3 menos 4 vezes a linha 2. Agora, vamos chegar no seguinte, ó. A linha 2 vai repetir, vai ficar 4, 3, 1... e 5. Estou fazendo isso aí por quê? Porque eu quero minimizar o número de termos mais complicados que vão aparecer aí nesse escalonamento. Se eu começasse com esse 9 aqui, ia ter um monte de fração desde o início. Eu não quero que isso aconteça. Então vamos lá. Multipliquei a linha 2 por menos 3 e somei com a linha 1. 4 vezes menos 3 dá menos 12. Menos 12 mais 9 deu menos 3, certo? Menos 3 vezes 3 deu menos 9. Menos 9 mais 4 deu menos 5. E aqui, 1 vezes menos 3 mais 3 deu 0. Aqui agora, 5 vezes menos 3 deu menos 15, mais 10 deu menos 5. Então, a primeira linha vai ficar assim agora. Menos 3, menos 5, 0 e menos 5. Aqui agora vai ficar o quê? Aqui agora eu vou multiplicar a linha 2 por menos 4 e somar com a linha 3. Então, vai ficar 4 vezes menos 4 deu menos 16, mais 6 deu menos 10, tá? Aí, 3 vezes menos 4 deu menos 12, mais 2 deu menos 10 de novo, certo? Aqui vai dar 0, beleza? E aqui? Aqui eu vou ter menos 4 vezes 5, beleza? Menos 4 vezes 5 dá menos 20, menos 20 mais 9 deu menos 11. Certo? Então, eu ainda vou ter algumas frações, mas eu só vou ter essas minhas frações do lado direito aqui, ó, nos termos independentes, tá? Eu não vou ter nenhuma fração do lado esquerdo, que é a parte que eu vou ter que fazer o maior número de contas. A maior parte das contas acontece aqui. Então, se eu conseguir minimizar o número de termos difíceis, certo? De frações nesse pedaço aqui, mais simples vai ficar o escalonamento. Beleza. Agora eu vou fazer com que aqui fique 1. Então, eu vou dividir a linha 3 por menos 10. Então, eu vou substituir a linha 3 por menos 1/10 vezes ela. Certo? Então, a minha matriz agora vai ficar assim. Menos 3, menos 5, 0 e menos 5. Tá?
4, 3, 1 e 5. E aqui eu vou ter 1, 1, 0 e menos 11 sobre 10. Desculpa, mais 11 sobre 10. Beleza. Tá bom, agora eu vou usar a linha 3 para zerar os outros termos aqui da minha primeira coluna. Então, o que é que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer vai ser, linha 1 vai virar linha 1 mais 3 vezes a linha 3, enquanto a linha 2 vai virar linha 2 menos 4 vezes a linha 3. Então, o que é que vai dar aqui agora? A gente vai ficar com 0 aqui, né? 3 vezes 1 menos 5 deu menos 2. Aqui deu 0. E aqui, 3 vezes 11 sobre 10 vai dar 33 sobre 10. Menos 5, que é menos 50 sobre 10. Certo? Então, deu aqui ó, menos 17 sobre 10. Certo? Deixa eu tirar esse termo daqui agora. Tá bom, agora na segunda linha vai ficar o quê? Aqui vai dar 0. Aí aqui vai ficar quem? Menos 4 vezes 1 mais 3 deu menos 1, certo? E aqui continua 1, certo? E aqui vai ficar o quê? Menos 4 vezes 11 sobre 10. Isso aí dá menos 44 sobre 10, mais 5. Então, mais 50 sobre 10. Então, deu 6 sobre 10. Aqui. E a última linha repete. Ficou 1, 1, 0 e 11 sobre 10. Certo? Beleza. Então, vamos para a última etapa. Já temos pivôs em que linha? Já tem um pivô aqui, tá? E tem um pivô aqui. Que tem que ser o pivô agora é esse cara aqui, ó. Então, a minha próxima operação elementar vai ser dividir a linha 2, desculpa, a linha 1 por menos 2. Então, eu vou substituir a linha 1 aí por ela vezes menos 1/2. Certo? Então, vou precisar aqui desse espaço aqui em cima para a gente continuar. Está quase terminando. Falta mais duas etapas só. Deixa eu apagar aqui também. Eu vou ainda manter essas equações. Eu vou fazer comentários ainda sobre elas daqui a pouco. Deixa eu escrever elas onde? Vamos colocar aqui. Beleza. E aí aqui também vamos tirar. Então, continuando, né? Que matriz que a gente vai ter agora? A gente vai ficar com 0, ficou muito pequena. Agora, 0, 1, 0, tá? E quem aqui, ó? Dividir por menos 2, né? Então, mudou o sinal, ficou mais 17 sobre 20. 17 sobre 20. Aí aqui eu ainda tenho 0, menos 1, 1 e 6 sobre 10. Ou então, se quiser logo simplificar para facilitar a conta na próxima etapa, 12 sobre 20, certo? E aqui embaixo eu ainda tenho 1, 1, 0 e 22 sobre 20. Certo? Para facilitar logo a conta na próxima etapa, vamos deixar todas as frações que aparecem aqui com o mesmo denominador. O que é que falta agora? Agora só falta usar esse 1 aqui para zerar aqui e para zerar aqui. Ou seja, a gente vai fazer linha 2 virar linha 2 mais linha 1 e linha 3 vai virar linha 3 menos linha 1. Certo? Então, a gente vai ficar com 0, 1, 0 e 17 sobre 20. Linha 2, estou somando, então vai dar 0, 0, 1, e aí 17 mais 12. Então, deu 29 sobre 20, certo? E aqui embaixo, estou subtraindo, é a linha 3 menos a linha 1. Então, vai dar 1, 0, 0. 22 menos 17 deu 5 sobre 20.
Eu não vou simplificar porque todo mundo já está com o mesmo denominador aí, vou deixar assim, tá? Ou seja, o que a gente acabou de descobrir? A gente acabou de descobrir que o A é 17 sobre 20, que o B é 29 sobre 20 e que o C é 5 sobre 20. Portanto, a função do segundo grau que a gente estava procurando vai ser 17x ao quadrado mais 29x mais 5, tudo isso sobre 20. Beleza? Essa vai ser a resposta aí desse problema, se a gente conseguir mostrar que esse realmente é um ponto de mínimo global. A ideia é aquilo que eu falei, é olhar para a matriz hessiana. Quem é a matriz hessiana agora nesse caso? A gente tem que olhar para as derivadas parciais de segunda ordem. Então, eu vou começar aqui derivando FA com relação a A mais uma vez. Então, eu vou ter a derivada de FA com relação a A vai ser 36, com relação a B vai ser 16, com relação a C vai ser 12. Tá? As derivadas agora de FB com relação a A, B e C vão ser 16, 12 e 4, beleza? E a derivada de FC com relação a A vai ficar 12, com relação a B vai ficar 4 e com relação a C vai ficar 8. Eu tenho que olhar para essa matriz aí e olhar para quem é o determinante dela. Eu não vou fazer essa conta, eu deixo aí para que vocês verifiquem, mas o determinante dessa matriz aí é 640. Como é 640, é maior que zero. Quer dizer que esse ponto crítico que a gente achou, esse A, esse B e esse C aqui, ele é um ponto de mínimo local. Só que, de novo, foi apenas um ponto crítico que a função tinha. E a função está definida para todo o R3. Então, se é um ponto crítico apenas, que é um ponto de mínimo local, e a função está definida em todos os pontos, então esse ponto tem que ser um ponto de mínimo, na verdade, global. Tá bom? Então, essa função do segundo grau aqui, essa parábola, realmente é a parábola que melhor aproxima aqueles pontos que a gente comentou lá no início do enunciado do problema, né? Eram os pontos 0 e 1, 1 e 3, 2 e 4 e menos 1 e 1. Essa é a parábola que melhor aproxima esses pontos. Agora, um detalhe, ela passa por esses pontos. Quanto que vale esse y aqui quando o x é 0? Quando o x é 0, y de 0 vai ser quem? Vai ser 17 vezes 0 mais 29 vezes 0 mais 5 sobre 20. Então, deu 1 quarto. Então, ela não passa, essa parábola que está aqui, não passa por esse ponto de cá. Porque se passasse, né, o y de 0 tinha que ser 1. Tá bom? Então, esse é o detalhe que diferencia drasticamente essa parte agora da parte de interpolação. A gente está achando uma função que aproxima esses pontos da melhor forma possível. Se ela passasse pelos pontos exatamente por eles, aí era a melhor aproximação que daria para fazer, né? Mas, dependendo da forma da função que a gente escolha, não tem como a função passar pelos pontos, por todos eles. Então, ela pode passar em alguns deles, pode passar em nenhum deles até, mas os erros que a gente vai estar cometendo usando essa função aqui para representar a função que estava tabelando esse conjunto de pontos, o erro é o menor possível. O erro quadrático total é o menor possível, certo? Então, isso aqui é uma introdução, né, ao método dos mínimos quadrados. Método dos mínimos quadrados. Esse assunto também se chama de ajuste de curvas. A gente está escolhendo uma função, uma curva, que melhor se ajusta a uma certa família de pontos. Como é que a gente faz para escolher que função é essa, que curva vai ser essa em geral? A gente plota esses pontos em um gráfico e tenta identificar de alguma forma. Está parecendo com uma parábola, está parecendo com uma reta, está parecendo com um exponencial. E aí eu tento ajustar a função de acordo com o que eu estou interpretando do meu conjunto de dados. Normalmente eu não tenho apenas 4
pontos assim, não. Eu tenho muitos pontos, de modo que eu consigo no gráfico ver qual é a forma que esses pontos estão se aproximando. E aí eu consigo escolher com mais propriedade qual função que eu vou usar para ajustar esses dados que eu tenho, tá certo? Então, pessoal, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.